Meu nome é Gabriel, eu sou especialista em saneamento aqui pela Veolia e eu faço parte da diretoria de negócios públicos, então a gente desenvolve novos negócios, está ali junto com a diretoria também de parte industrial, mas eu tenho um foco grande nos negócios e de águas, então assim, tratamento de águas, água potável, águas residuais. E dentro dessa cadeia, né, um assunto que é primordial e fundamental é a gestão do lodo. E quando a gente começa a pensar numa questão de economia circular, que é a exigência que a gente tem do mundo atual, a valorização de lodo passa a ser um pré-requisito. Então, a ideia aqui é da gente conversar um pouco hoje. Essa unidade que está na foto é de Santiago, é uma estação de tratamento de efluente da região metropolitana de Santiago, por volta aí de 8 metros cúbicos por segundo, e que tem uma interação muito grande com aproveitamento de água, a água de reuso, o aproveitamento do lodo já tratado na agricultura, o aproveitamento do biogás, né? Então, trazer toda essa experiência que a Veolia tem, mundo afora, a gente tem proposto isso para os negócios aqui no Brasil também. Então, as principais cadeias, né? A gente pensa que dentro de uma planta de tratamento de esgoto, os principais caminhos são primeiro o deságue, né? E muitas vezes, a depender do porte da estação, a gente tem que passar pela digestão. Então, a digestão pode ser ali uma digestão anaeróbia, onde a gente tem a maior produção do gás. E tem também processos que são menos comuns aqui no Brasil, mas, por exemplo, uma hidrólise térmica, que a gente tem um aumento do aproveitamento de geração de biogás e que, a partir desses processos, a gente pode encaminhar para o espessamento e o deságue do lodo para ter condições de destinação ou de reaproveitamento. Então, a cadeia tradicional, né, aquela linear que a gente é acostumado, acaba o lodo chegando depois de um deságue e indo direto para um aterro. E a proposta da Veolia é propor um serviço além disso, né? A gente já faz destinação de lodos em aterros, mas tem aí uma oportunidade também de aumentar a gama de soluções para os nossos clientes. Então, aproveitamento agrícola, que eu estava conversando com o pessoal do Sanepar agora, que já existe isso no Brasil, mas existem várias formas, né, de você fazer esse aproveitamento agrícola. Além da disposição em aterro, né, o aproveitamento energético mesmo, seja através do biogás, seja o aproveitamento energético térmico, né, então o lodo ele tem aí algum poder calorífero que pode ser aproveitado, a depender do tratamento que se utilize, e mesmo o reaproveitamento de nutrientes do lodo ou enquanto minerais, né? Então, remoção de fósforo e amônio, nitrogênio. Então, nesse ponto, a Veolia traz uma série de tecnologias, né, e alternativas para isso. E são algumas, a Veolia Ambiental no Brasil, a gente se propõe a operar sistemas de lodo, mas também a gente traz dentro do grupo a Veolia Waters, que tem uma série de tecnologias que são ferramentas mesmo que podem ser utilizadas. Então, tecnologias, por exemplo, o Bioco, que é um secador térmico a baixas temperaturas. Então, você tem uma economia de energia, existe a possibilidade de aproveitamento do próprio lodo como gerador de calor para poder fazer essa secagem do lodo, assim como outros combustíveis. Existem tecnologias a hidrólise térmica que a gente trabalha ali com temperaturas de 160, 180 graus. E é como se fosse trabalha uma pressão um pouco mais elevada, uma temperatura mais elevada, para que haja a quebra das moléculas orgânicas ali e com isso haja uma eficiência maior do aproveitamento do biogás. A gente tem ali o Atos que já vai para uma temperatura de 235 graus, até chegar na pirólise, que a gente está falando de um processo de oxidação aí em temperaturas a 500 graus Celsius. Então, são processos aqui embaixo térmicos, né? E também os mais comuns, que é a secagem solar, isso é utilizado já, a gente tem plantas no Chile que utiliza isso, e que no Brasil é vastamente utilizado também pelas nossas condições climáticas. E compostagem também vindo aí com alguns desafios sobre um sistema de fechar a cadeia, de fechar os nutrientes, encontrar o balanço de compostos, né, de carbono e nitrogênio. Então, são soluções que precisam ser analisadas caso a caso. Então, para cada estação, para cada localidade, para cada realidade de mercado,
local, isso vai ter uma solução mais adequada e que a Veolia traz esse diferencial competitivo de já ter dentro do seu portfólio de soluções uma série de tecnologias já consolidadas e em utilização ao redor do mundo, né? A gente tem soluções para o mundo todo, mas qual é a realidade no Brasil, né? Então, a questão do mercado, quando a gente parte para a solução de aproveitamento energético, já é algo mais consolidado. A gente está falando aí de o mercado livre de energia, a geração de energia, a gente já tem hoje em operação no Brasil, da Veolia, o aproveitamento energético do biogás de aterros, né? Então, o aproveitamento nas estações de tratamento de efluentes, utilizando as tecnologias que a gente tem em conjunto que aumenta a eficiência da geração do biogás e a maior eficiência de captação desse biogás. Além de se gerar, você tem que ter eficiência na captação dele. A gente parte para um aproveitamento não só dentro da própria estação, então criando estações que sejam autossuficientes em questão energética, mas também para vender isso como energia gerada no mercado livre, né? Então, tem essas duas principais formas de aproveitamento energético, que é o aproveitamento térmico e o elétrico, dentro das estações e para fora. E ainda fora do Brasil é mais comum a gente colocar o biogás na rede também. Então, você passa ali por uma série de filtros e tratamentos do biogás que tornam ele apto a estar injetado na rede e ser consumido pelas residências. Então, assim, a Veolia já opera isso também. Então, a gente tem todas essas possibilidades de aproveitamento energético. E na questão do biosólidos, no Brasil, a gente tem uma resolução, né, que é um pouco mais recente, aí, a CONAMA 498/2020, que traz uma série de normativas para a gente que já nos orienta no sentido de classificar esse biossólido em relação à patogenicidade, em relação à composição química, a concentrações químicas permitidas, as concentrações que são permitidas para disposição no solo. Então isso traz uma segurança para a gente em relação aos órgãos ambientais, aos projetos, né, de aproveitamento das unidades gerenciadoras de lodo. E no estado de São Paulo a gente tem também a norma CETESB 4230, que já é precursora da CONAMA 498, os modos que ela estão alinhadas. Então, assim, a gente já traz um quadro ali, um panorama legislativo que já nos favorece também para esse aproveitamento agrícola, para a disposição de solo, para a disposição em reflorestamento, em recuperação de áreas degradadas. Então, realmente cada projeto a gente ter essa capacidade de analisar quais são as vantagens de cada local, quais são as possibilidades de um mercado local, e aí entrar a Veolia em parceria com os nossos clientes para poder extrair o máximo potencial dessa oportunidade. Eu trouxe aqui 2 exemplos para mim da Veolia no mundo, assim, tem vários outros, no site tem vários outros exemplos também, mas eu trouxe esse de uma estação de Angers, que fica na França, fica uns 200 km de Paris, e a estação de depuração La Balmate, eles têm um conceito de aproveitamento energético ao extremo. Então, esse é um dos casos em que há injeção de gás na rede, ou aproveitamento, a secagem, o aproveitamento térmico na secagem do próprio lodo, tem compostagem, então existe o aproveitamento agrícola desse lodo. Nessa mesma planta, a gente está iniciando agora a produção fotovoltaica de energia, né, para atingir a autossuficiência em termos energéticos. Existe o reaproveitamento do calor dos sopradores, então a estação de tratamento de efluente os sopradores geram calor no funcionamento dos motores e esse calor ele é aproveitado para aquecer o lodo, que vai ter uma eficiência maior na produção de biogás se tiver uma temperatura mesofílica, né, uma temperatura um pouco mais elevada. Então, essa estação, acho que tem o case também, pode procurar no site da Veolia, fica à disposição para trazer. É muito interessante nesse sentido de trazer esse aproveitamento, de fechar o ciclo mesmo, sabe? Tudo dentro de uma mesma estação. E um outro case que ele é icônico também para a gente é esse T-Park, que é uma planta de incineração de lodo para redução dos volumes, que era um desafio de Hong Kong o volume de lodo produzido em suas estações. E para trazer essa redução, a solução que foi adotada lá foi uma incineração
mas muito diferente de incineradores que a gente é acostumado a ver, com uma planta industrial. Foi criado um parque. Então, dentro desse parque, não só eles têm autossuficiência em questão de energia, mas também em consumo de água, que tem uma planta de sanilização que a Veolia opera dentro desse parque. Então, é uma coisa quase que impensável, que essa energia que o próprio lodo gera, eles usam para aquecer as piscinas que tem dentro do clube. Então, assim, é um clube, é um parque que ele é aberto à comunidade. Então, tem clube, tem piscinas, tem anfiteatro, galerias de arte. Então, trazer essa integração da economia do lodo, né, do tratamento de efluente, para dentro da integração urbana, para dentro da integração da cidade. E é um desafio que acho que traz até essa consciência, né, para a população, traz essa aproximação da questão, né, dos resíduos, de uma boa gestão dos resíduos, com a ideia da população abraçar isso e comprar isso. Então, acho que esses serviços não vai muito além de um serviço ambiental, né? É uma questão de fechar o ciclo da economia, é uma questão de proporcionar um serviço social também para as comunidades, e é isso que a Veolia acredita e é isso que a gente se propõe a fazer. Então, eu estou aqui, fico à disposição mesmo, aberto aí para a gente estar no Brasil com desafios e com propostas de crescimento bem interessantes nessa área de gestão de resíduos e gestão de lodo, né? E a ideia é que a gente consiga trazer todas essas inovações e essas tecnologias para o Brasil e que todos nós possamos usufruir de tudo isso. Tá? Então, obrigado aí por vocês estarem presentes, terem participado aí, e eu estou aberta a perguntas e aí comentários. A gente tem um café aqui também, a gente está à disposição. Tá joia? E obrigado aí. Valeu.